porque hoje... Então, continuando a gravação aqui. E então, tudo começa, irmãos, pela palavra, né? O ensino da palavra. Irmãos, como é maravilhoso um culto, irmãos, quando Deus está falando conosco, Deus está ensinando a gente por meio do pregador, do pastor. Esses dias um querido irmão, o professor Fabiano, pregou uma mensagem, na penúltima mensagem dele. E quando ele saiu do púlpito, ele saiu assim, eu falei, meu irmão, que frase linda você disse, que texto bem colocado. E ele disse, ô pastor, puxa vida, isso daqui está sendo um consolo, eu desci do púlpito tão arrasado. Eu falei, ô meu irmão, você não imagina como foi lindo essa exposição, essa frase, essa ideia, na penúltima mensagem dele. Eu me lembro de um dia que eu tinha acabado de pregar uma mensagem sobre cuidando da nossa raiz. Eu tinha pregado num culto de quarta, essa mensagem, fui pregar numa igreja em Brás Cubas, preguei a mesma mensagem. Geralmente eu não faço isso, irmãos. Raramente eu repito a mesma mensagem. Mas no domingo eu preguei ela de novo. Sabe, foi tão forte aquela mensagem. O culto de quarta foi tão gostoso. No sábado, que eu fui pregar numa outra igreja, foi tão gostoso. Eu falei, não, eu preciso abençoar o meu povo domingo. E preguei de novo. Mas eu estava numa expectativa tão linda de quarta e de sábado, que domingo eu preguei. Aí eu lembro que, enquanto eu terminava o culto, descia do púlpito com um sentimento de tristeza, porque falei, eu não consegui passar tudo aquilo que eu passei ontem e na quarta. Uma frustração, naquela época eu gravava num MD, um aparelhinho meu, na mesa de som. Eu ia apagar aquela mensagem. Porque eu não sei se você já teve essa experiência, muitas vezes você repete a mensagem, mas não é igual, né? A hora que você está pregando, mesmo que você tente seguir exatamente, você nunca segue exatamente, né? Pelo menos comigo é assim, tem pessoas que conseguem. E o pastor Ribeiro sempre foi muito sério, ele é muito racional. E acabou o culto, ele me deu um abraço tão gostoso e me deu tantos elogios. Zé Ribeiro, lá, o nosso mestre do seminário. Nessa época ele era da nossa igreja, ele era membro lá. E ele me abraçou tanto, e ele me elogiou tanto, que eu fiquei assim, boquiaberto. E eu pensei comigo, agora que eu não jogo fora essa mensagem, né? Porque se ele gostou, né? Raramente ele me dava esse abraço, raramente. E aí, depois, passou umas semanas, eu ouvi a mensagem de quarta, eu falei, não, ficou boa. Aí eu ouvi a mensagem de sábado, eu falei, não, realmente ficou boa. Aí eu ouvi a mensagem de domingo, eu falei, meu Deus, ficou muito boa também. Mas sabe aquele momento que você não sente? Tem hora que a gente não sente aquilo que a gente sentiu outra hora. É o nosso lado mais humano, né? Mas, irmãos, o ensino da palavra é o poder de Deus que vai determinar a cura, vai determinar a libertação. Olha, deixa eu contar uma história aqui para vocês, rapidinho. Eu venho pregando sobre Josué, faltam 2 mensagens para Josué. Eu achava que faltava uma há muito tempo atrás, mas aí Deus foi me dando mais mensagens. E agora eu acho que falta 2, eu acho. Capítulo 23 e 24 de Josué. Aí voltando, mas teve um dia, que foi o dia do velório da minha sogra. Eu fui para o velório da minha sogra, ou melhor, da avó da minha esposa. Minha sogra, oh, meu Deus, a minha sogra tá vivinha, eu tô matando ela, coitada. Não tô não, eu amo minha sogra. Mas o que acontece? A avó da minha esposa faleceu, a mãe da minha sogra. E nós fomos para o velório, e lá aconteceram algumas coisas que aquilo sacudiu muito o meu coração. E quando eu cheguei aqui, foi no domingo, para a igreja, algo me dizia, fala sobre amigo hoje, fala sobre amigo. E eu me lembro que eu cheguei do velório tarde, eu peguei aqui, sentei no meu escritório, foi aquelas mensagens de última hora. Mas veio uma voz forte, fala sobre amigo hoje, fala sobre amigo. Irmãos, como agora a gente está pregando nessa época de momento digital, então a igreja está um pouco escura, né? Então eu não vejo o rosto de todo mundo como eu via antigamente.
E tinha uma irmãzinha sentada aqui perto da parede que eu não notei muito. Mas quando acabou o culto, ela disse, pastor, eu chorei o culto todo. Eu falei, é mesmo, minha irmã? É. Tanto é que meu marido veio até perto de mim, tipo, para ver o que estava acontecendo. Eu falei, puxa vida, o que aconteceu? Ela falou, pastor, eu tinha orado pedindo para Deus dar uma resposta. O senhor pregou na minha resposta. E eu lembro que eu comecei o culto naquele dia, dizendo assim, Senhor, revela os segredos dos nossos corações, porque a tua palavra diz que onde o teu Espírito Santo está, ali o Senhor revela os segredos dos corações. Irmão, eu nem imaginava. Olha só como Deus me levou. Deus me levou aí para um velório, e lá no velório eu vi uma certa animosidade na própria família. E aí eu comecei a pensar no valor e na grandeza de termos amigos. Porque como é precioso isso. Isso sacudiu a minha estrutura e eu falei, não, eu quero falar sobre amigo. O valor de um amigo, como ter um amigo. E essa irmã estava orando em cima disso, irmãos. E eu fiquei tão feliz, sabe? E eu preguei 1h20. E ela falou, pastor, tudo que o senhor falou, do começo ao fim, foi para mim. Eu falei, irmã, eu estava assim, meio tristinho no final do culto, né? Porque eu quebrei uma ruptura, mas eu estava feliz porque eu sabia que era Deus, o poder da palavra. O que eu aprendi com Martin Lloyd Jones? O púlpito, ele é tão poderoso, irmão, tão poderoso, que ele é terapêutico, ele é curativo, ele é libertador. Quando falamos da palavra, a palavra, como diz Romanos 1,16, é o poder de Deus para transformar, para salvar, para purificar, para ajeitar. Por isso que a gente tem que trazer a igreja à palavra. E na palavra, sozinho ou de forma coletiva, Deus se faz presente, né? E aqui, então, o nosso querido pastor Gruden, mestre, fala que o ensino da palavra é o primeiro lugar. Depois ele vem o batismo, dando a ideia da iniciação. Terceiro, a ceia do Senhor, ou seja, os dois memoriais. Quarto lugar, a oração. Aqui eu colocaria a oração e a oração pela igreja. Quinto lugar, a adoração. Sexto lugar, a disciplina da igreja. Sétimo, ofertas, que também está dentro de generosidade. Oitavo, dons ministeriais, dons espirituais, que está dentro de ministérios, né? Nono, comunhão. Décimo, evangelização. E 11º, ministério individual. Que tanto dons ministeriais quanto ministério individual, na minha opinião, está dentro do mesmo perfil. Querem fazer algum comentário sobre esses meios da graça? Querem mencionar algo? Tem alguma dúvida? O senhor sabe o que ele fala? Porque eu particularmente não li ainda sobre essa questão da oferta aí. Eu achei curioso. A oferta, pensa assim, pastor Johnny, pensa assim. Na oferta, quando você dizima, o que você faz? É um ato de obediência, né? Eu tô crendo na ideia da obediência, que eu não sei se meu raciocínio está correto. Não, tá correto. Tá Ok. correto. Não é um ato de obediência? Você tem promessas de Deus para essa obediência para você individualmente? Sim, não tenho dúvida. Qual que é? Bom, o texto não tem nada a ver com oferta, mas eu estou trazendo à memória agora, inclusive, um texto que o Dio recentemente trouxe para a gente meditar, Deuteronômio 28. É um texto, quase que é um chavão, né, entre os neopentecostais, vamos ser cabeça e não cauda, etc, etc. Não é isso que eu ia falar, obviamente, mas ele está trazendo ali a ideia da obediência pela prática da palavra. Se eu tenho um direcionamento nesse quesito de ser contribuinte com a minha comunidade, obviamente quem sabe que isso vai ser usado na comunidade, eu estou levando em consideração que essa obediência parte desse ato. Então, por conseguinte, o fato de eu estar obedecendo essa voz, essa palavra, eu teria a bênção do Senhor. Exatamente. E agora, deixa eu perguntar para vocês aqui, irmãos, já que tocou em oferta. E aquele texto de Malaquias, roubará a Deus? E aí? Quem não dizima, quem não oferta é ladrão, vai para o inferno, porque fora ficam os cães, os ladrões, os feiticeiros. E aí? Vocês dizem. Pois é, né? Ali pelo que eu lembro, e o que eu me recordo, Deus, na verdade, está dando um puxão de orelha
nos sacerdotes pelo mau exemplo que eles estão dando, né? Então, eles chegavam lá para ofertar a Deus, pegavam um animalzinho impuro e falavam, deixa eu dar para Deus aqui. Então, Deus, na verdade, está colocando o povo de novo nos eixos, no trilho. Para mim, o texto em si vai falar sobre oferta, mas Deus está falando muito mais de honra, honrá-lo, do que propriamente sobre a questão monetária. Tanto é que no verso 6 do capítulo 1, ele fala, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde é que está a minha honra? Então, acho que o suprassumo do texto está deixando claro que é uma questão de honra, né? E a gente lembra que o maior sacrifício de todos é obedecer. Mas voltando, e aí? Quem não dizima vai para o inferno? Porque de vez em quando chegam. Essa semana mesmo alguém me perguntou, pastor, mas e aí? Ó, não dizimou. É ladrão, tá escrito lá. E aí, vai para o inferno? E aí? Se fosse assim, o Não, fariseu estava em primeiro lugar na fila do céu, né? pois é. Dava pra É caramba, né? tanto não. Sobejava, não é só como eu dizimo, como eu cumpro as minhas coisas, mas era soberbo, era religioso. Exatamente. Então, não estou falando que a Dúvida Quem pessoa sobre fala isso? também, muito sobre não tô isso falando que a pessoa também não tem que negligenciar e ser generoso, porque nós somos abençoados em ser generosos, né? A gente está sendo generoso com o próximo. Se eu não amo ao próximo que eu vejo, como eu vou dizer que amo a Deus que eu não vejo, né? E a nossa generosidade em direção ao próximo, isso agrada a Deus. Porque naquele dia o Senhor fala, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Né? Nós honramos a Deus quando nós abençoamos o próximo. Sim, não tenha dúvida. Mas e na igreja também? Tem a ver com a igreja também, esse próximo, ou não? Não, o nosso próximo está na igreja. Começa na igreja, né? Está mais próximo do que próximo, né? Exatamente. os domésticos na fé, né? Começa com eles. Exatamente, não. Não, porque eu fiz essa questão de perguntar, Felipe, porque tem muita gente que é até generoso com os de fora, fala assim, não, eu não dizimo por isso, que eu ajudo fora. Então são coisas distintas, tá, irmãos? É aquele lance, eu ganho meu salário, eu não cuido da minha casa não, mas eu ajudo meus parentes. Ué, então os seus filhos tudo catarrento, tudo, né, maltrapilho, vai estar ajudando os de fora. Tudo começa em casa, né? O próximo, mais próximo, está aqui em casa, está na nossa comunidade, os domésticos da fé. Irmãos, é óbvio, né? A gente não julga uma pessoa porque ela não dá o dízimo, né? E eu não acredito que ela vai para o inferno. Ela está retendo bênçãos, né? Há promessas para quem ora ser abençoado por orar. E há promessas de Deus, de que Deus seria generoso com quem fosse generoso, desde a igreja e do próximo. Então, é uma questão de generosidade. Então, em primeiro lugar, promessa para quem doa. Segunda coisa, irmãos, guarda isso daqui é fantástico, fantástico. É um dos maiores gestos de amor na expansão do reino. Porque se concorda, irmãos, é como se Deus estivesse nos permitindo construir o reino dele na terra. Olha que honroso. Quando a gente participa de um projeto igreja, um projeto seminário, um projeto de levar, a gente está perpetuando a obra de Deus entre nós. E a gente vai deixar esse legado para as próximas gerações. Então, dizimar e ofertar, além de ser uma honra para mim, para eu, porque Deus vai me abençoar, eu estou sendo honrado no colegiado que Deus me pôs, porque eu estou investindo os meus recursos para expandir o governo de Deus na terra. Então, isso é fantástico, irmãos. Então, guarda isso. Então, aqui, a oferta, o dízimo, né? Ele entra como esse ato de generosidade. Ele entra como esse legado. Podem ver, irmãos. Esses dias eu me recordo que eu estava, já tem um tempo atrás, o Dr. Paulo falando sobre o Colégio Batista de Perdizes. Ele falou assim que alguns anos atrás, um grupo de irmãos se reuniram e compraram ali um terreno e montaram ali, tanto na igreja, montaram o Colégio Batista, a Faculdade Teológica. Isso hoje está em Perdizes. Hoje, quanto vale aquele patrimônio? Não, é uma área gigante. As empresas imobiliárias querem comprar de qualquer jeito para levantar.
em prédios ali, né? Então pensa o Mackenzie, né? Um dia quem fundou o Mackenzie, quem fundou a Universidade de Harvard, John Harvard, foi aquele que iniciou aquele trabalho. Ele passou, ele é lembrado, mas aquilo está abençoando gerações. Por isso que participar, investir no reino, guarde isso, Deus está te dando o privilégio de você perpetuar o reino, de você construir o reino dele com seus recursos. Mas os seus recursos não é para você, é para ele. É fantástico isso. Dá vontade de ser mais ousado diante disso. Ser um ministro integral é dedicar a sua energia para perpetuar a obra de Deus na terra por aquele período. Isso é fantástico, irmãos. Pense nisso, isso é muito honroso. Isso é indescritível. Então, são meios da graça, né? Querem comentar sobre mais alguma coisa para a gente estar encerrando? Eu só queria trazer um texto aqui, se me permite, lá em 2 Claro, Coríntios, claro. quando Paulo faz a menção sobre a contribuição que alguns irmãos estão fazendo em socorro de outros. Interessante que ele fala que Deus concedeu a eles graça em serem contribuintes. Sim. Eu acho isso lindo também, né? Deus deu graça a nós em sermos contribuintes. Parabéns. E sabe, Johnny, por isso que o dízimo e a oferta, Johnny, ele não tem que ser por obrigação. Agora vem cá, irmãos, deixa eu falar aqui uma coisa. Como que a gente rompe a barreira para nos tornarmos generosos? Já parou para pensar? Porque tem irmãos que são muito generosos e tem outros que são sovina, mão de vaca, olha, gasta dinheiro para si, para sua família, faz muita coisa, mas na hora que é para investir para a igreja, não investe nada, na hora que é para investir para o pastor, esquece missionários. Já parou para pensar? Pois é. Eu acredito que é o entendimento, pastor, porque eu ouvi de um pastor, eu acredito que ele foi muito sábio nessa fala, que ele falou que o dízimo e oferta é a pedagogia de Deus, mas, assim, sabe, bem para criancinhas, assim, eu tenho entendimento que não é o dízimo, né? É a vida, é tudo. Então, eu acredito que quando a pessoa entende que é tudo, na verdade, o todo, né? Ela vai ser generosa, porque ela entende que não é somente o dinheiro, mas também todo, sabe? Parte bem, acredito que bem daí, é o entendimento. Mas você sabe, Gil, falando abertamente, as pessoas têm um entendimento, mas entre o entendimento e a prática, há um grande abismo, infelizmente. A pessoa sabe que tem que amar e perdoar, mas na hora de perdoar e de amar, não ama. Puxa, é verdade. E se tratando de dinheiro, ela sabe do entendimento, valoriza, falou, irmão, que bênção, hein? Você é generoso. Aí, na primeira ocasião que esse irmão é abençoado, ele, não faz. Ah, não. Pastor se vira, não. Entendeu? Então, o entendimento não basta, Gil. O senhor tem razão. Não basta. O que vocês acham que é? Como que a gente faz, irmãos? Como que a gente remodela? Além do entendimento, tudo é ensino, irmãos, mas como que a gente mata esse mão de vaca? Tiago fala para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. O que falta é a prática. Exato. Vai lá e faz. Essa é a resposta, irmãos. Como nós nos tornamos generosos? Literalmente sendo, exercitando. Porque, irmãos, o que acontece? Quando você falou do entendimento, Gil, o dinheiro, ele representa muito, viu? Ele representa aquilo que conquistamos. Hoje, para nós, é dinheiro, mas naquela época era o gado, era a colheita, é o fruto do seu suor. Então, irmão, quem não é generoso, na realidade, ele tem um problema de generosidade nele. Como que você muda isso? Você só muda isso sendo generoso. Não tem outro caminho. Como que você se torna generoso? Sendo doador, provocando situações ousadas de fidelidade. Por isso, irmãos, que aqui não é a obrigação, mas é a renúncia. Muitas pessoas vivem uma vida, eu diria, sem ver bênçãos na área material, porque não são generosas. E muitas pessoas vivem bênçãos imensas porque são generosas.
E guarda isso, irmão, aqui não é, guarda isso, não é a quantidade, mas é a fidelidade. Alguém já disse, eu aprendi, eu não sei de quem é essa frase, de que o nosso dízimo é a demonstração da nossa fidelidade. E as nossas ofertas é a demonstração do nosso amor. E eu acredito nisso. Irmãos, eu não vejo a hora de poder estar abençoando muito mais a minha igreja, Amém. financeiramente. Muitas vezes meus filhos falam assim, mas pai, o que você vai fazer? Você vai tirar dinheiro de onde? Eu falei, filho, papai não está morto, não. Tô não. Continuo sendo dizimista. Eu continuo sendo dizimista. E eu amo poder contribuir. E eu amo mesmo. Eu não vejo a hora de poder chegar e fazer muito mais para o meu Deus, para a nossa igreja e para o reino. Não vejo a hora. Agora, eu espero esse momento e sei viver com o que Deus me deu. Guarda outra coisa. É a pedagogia, como você disse, Gil. Porque se eu não sei administrar o 100% que Deus me dá, logo eu não consigo dizimar. Tem uma ponta de ego. Deus nos dá os 100% para a gente administrar. E quando eu entrego os 10%, eu demonstro para ele, em primeiro lugar, eu sou um excelente administrador, porque eu vivo com 90%. Ou 90%, ou 85%, ou 87%, dependendo da oferta. Então, irmãos, é um gesto também de amor. Pessoas que não dizimam, elas estão demonstrando que não amam, ou amam por troca. Irmãos, ó, guarda isso, irmãos, ó, guarda isso. Isso daqui, estamos entrando aqui em partes mais pastorais, tá? Todo obreiro ou todo irmão da igreja que negocia o seu dízimo, negocia a sua fidelidade. Guarda isso. Vai dar trabalho na igreja. E todo irmão ou irmã que não negocia o seu dízimo, raramente dá trabalho. É incrível, irmãos, isso é incrível. É incrível. Eu, por exemplo, eu sei quem vai me dar trabalho, quem não vai me dar trabalho é simples, é só olhar os dizimistas. É verdade, irmãos, é incrível. E uma vez eu ouvi isso de um pastor, eu falei, pastor, você está falando besteira. Na prática, vocês vão ver isso. O dizimista, irmãos, ele mesmo estando bravo com o pastor, ele cumpre o compromisso com Deus. Sabe por quê? Porque ele está tendo clareza do papel de que o dízimo dele não vai para o pastor, vai para Deus. O obreiro ou o cristão imaturo, na primeira ocasião em que ele está bravo com o pastor, ele fala, agora eu não apoio mais o pastor, ele retém o dízimo. Eu lamento, mas quem retém o dízimo e oferta, retém as bênçãos. Porque, irmãos, quem dizima para o pastor está equivocado. É ou não é? Então, guarda isso, irmãos, é incrível. O verdadeiro... O Johnny é pastor, eu não sei se você tem o controle da parte da tesouraria, mas, olha, pode acompanhar. Isso irmão, e aqui, ó, esquece cargo, esquece salário, estou falando de fidelidade. Muitas vezes é uma irmã que é doméstica e a outra irmã que é aposentada. As duas são fiéis. Aí tem uma outra doméstica e tem uma outra aposentada que não são fiéis. É invariável. Elas vão dar problema àquelas que não são dizimistas. Porque elas negociam, elas põem... Pode ver, irmãos, quando a gente não dizima, a gente põe o nosso eu na frente. A gente faz o que quer com o dinheiro. E eu pergunto, aonde entra uma 12ª meio da graça, que eu poderia acrescentar aqui, que é a mordomia. Aonde está a clareza de mordomo? O que é ser um mordomo? Ser um mordomo é um administrador do que não é nosso. Exato. Calvino falava que nós moramos de aluguel no nosso corpo e pagamos um aluguel barato. Basta a gente cuidar do corpo, porque o nosso corpo não é de Deus. Nosso ministério não é nosso, nossa família não é nossa. Tudo que a gente tem foi um presente de Deus. Fantástico, né? Irmãos, é incrível. E aqueles que dizimam para barganhar? Aos donos da igreja. Eles querem mandar no pastor, tomada de decisão pastoral, porque eu estou dizimando, porque eles veem o pastor como um empregado deles, entendeu? Ó a clareza de papel. Ó, lembra a democracia, 100% democracia? Os donos da igreja. Perigosíssimo, irmão. Por isso que o pastor tem que ser muito resolvido, tem que falar a verdade para A, para B, para rico, para pobre. Teve um pastor que foi convidado para pregar numa igreja do interior, chegou lá, o pastor falou assim, pastor da igreja, falou, ó, irmão, aqui é o seguinte, né? Você sabe que os irmãos aqui são fazendeiros, né? É plantação de cana. Aqui, a oferta e o dízimo é alto dos irmãos e não fala nada de vício, não, principalmente de cachaça, irmãos, que não pode. Olha, você não vai poder falar de cachaça, de vício, porque eles são produtores de álcool, entendeu? Olha que situação.
Irmãos, quando o pastor ele é vendido nessa questão, ele não vai falar contra o divórcio, ele não vai falar contra o adultério, ele não vai falar contra... E aí, por isso, irmão, que o pastor ele tem que ser profeta, tem que ser muito resolvido. Aguarda isso no coração, irmãos. Ó, você cuida da sua família? Você presenteia a sua família? E Deus? Aonde Deus entra nisso? Isso é muito sério. Guarda isso. Os irmãos que negociam isso, eles sempre vão dar trabalho. E aqui, irmão, não é desculpa, não, porque o dizimista, deixa eu contar a história para vocês do seu Francisco. O seu Francisco era um senhor que eu conheci, a Deus e Amor. Ele era um pedreiro. Muitas vezes ele ia para a igreja e ficava vivendo de bicos, né? Ele achava 10 reais, ele dizimava R$1. Porque a questão é a fidelidade, irmão, não é a quantidade, entendeu? É a fidelidade, é o amor à causa, é o amor a quem te deu. Esse obreiro que dá para o pastor, ele não está fazendo para Deus, ele faz em troca, entendeu? Ele faz para o pastor. Aí o pastor agrada, ele vai dar. O pastor não agrada, ele não dá, ele retém. Porque ele não entendeu que quem é o mantenedor dele é Deus, não é o pastor. Esse homem ou essa irmã que entrega a Deus porque entende que é de Deus, ele não está preocupado com a administração. Ele confia, é homem de Deus. Faz toda a diferença, entendeu, irmãos? Guardem isso no coração, tá bom? Irmãos, e aqui, só para a gente concluir, na página 802, a Igreja Católica, ela vai criar o quê? Os 7 sacramentos. Seria a doutrina católica romana de receber as bênçãos de Deus. E os 7 sacramentos são o batismo, a confirmação ou a crisma, né? A Eucaristia, ó, tivemos o feriado agora, né, do corpo de Cristo, né, Corpus Christi, né? A penitência ou a confissão, você tem que fazer confissão. A extrema unção, também conhecida como último sacramento. A unção com óleo ministrada a um moribundo, ou quando a pessoa está morrendo, que o padre vai lá e dá a bênção, né? As ordens sagradas, ou seja, a ordenação do sacerdócio ou do diácono, e o matrimônio. Quando você faz isso, você é abençoado. Então, né, a gente não vê dessa forma, mas a gente vê de outra forma. Então, meus irmãos, sobre essa parte aqui, aí a gente vai ter a oração, adoração, disciplina na igreja, dons espirituais, a comunhão, evangelização, ministério individual. Lavar os pés, ele até põe na página 811, lavar os pés como um ato de receber a graça de Deus. A gente sabe que aqui é mais simbólico, né? Tá bom? E assim a gente termina esse capítulo. Semana que vem a gente vai para o capítulo 49. Tudo bem, meus irmãos? Querem fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tá tranquilo. Valeu. Querem falar alguma coisa sobre o que eu comentei há pouco, sobre, né? Você pode ver, irmão, o verdadeiro irmão que tem uma entrega de adoração intensa, ele adora a Deus em tudo. Adora nos lábios, com a sua canção, com a sua vida, com o seu trabalho. Irmão, guarda isso. Quando eu negocio o meu dízimo, eu negocio tudo. Eu negocio o meu tempo, eu negocio o meu sacrifício, porque está tudo ligado, irmãos. Quem não negocia o dízimo, quem é generoso, também ele é doador de sacrifício, ele é doador de tempo. Ele não... Uma pessoa entregue, ela é entregue em tudo. E quem retém, retém em tudo. Isso é Ou fato. quem negocia, negocia com tudo. Quem barganha, barganha com tudo. Que Deus nos livre disso, né? Não, o comentário é contundente. Eu lembro de um jovem, só alguns anos atrás, tinha acontecido um problema. Na verdade, ele estava se envolvendo com política, e aí ele quis aproveitar numa deixa que a gente estava fazendo evangelismo na praça, e ao passo que a gente evangelizava, ele estava tentando... Distribuir o santinho. Foi mais ou menos isso mesmo. E aí, alguém da liderança da igreja na época chamou ele para conversar, ele não gostou. Aí ele me liga, fica 1h30 conversando. Aí o findar da conversa foi o seguinte: pode ficar tranquilo, ele bravo já, né? Pode ficar tranquilo que eu vou continuar dizimando na tua igreja. Na tua igreja. É troca. O senhor falou agora, me veio isso na memória, assim, com força. Não está mais conosco, ficou até estranho, não está entre nós, ele não pertence mais ao ministério, não está mais com a gente lá, mas era um jovem, assim, cara, eu amei muito, assim, um rapaz excepcional, mas
o que o senhor mencionou agora sobre essas dificuldades, e a gente percebia nele. E, Johnny, deixa eu te dizer, um obreiro que... Por que nessas igrejas que pregam prosperidade, elas têm êxito na coleta? Porque elas negociam a barganha. Se você fizer, você recebe. É simples. Porque nas igrejas bíblicas, somente pessoas maduras e entregues na causa e doadoras e que vivem o cristianismo. Porque, meu irmão, muitas vezes as pessoas falam do cristianismo de cruz, mas o cristianismo de cruz é só de palavra, porque na hora de dedicar tempo, na hora de dedicar recursos, na hora de dedicar domínio próprio, não dedica. Entendeu? Aí não tem... É teórico o cristianismo de cruz. Uma pessoa que ela é entregue no cristianismo de cruz, ela não negocia o dízimo. Ela doa mais que o dízimo. E doa de prazer, sabe, de ser ousado. Porque, irmãos, é aquilo, a gente está fazendo para Deus. Deixa eu, aqui, até, eu sei que estou demorando um pouco, mas deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Fazer boas obras, irmãos, a gente faz para Deus. A gente não está fazendo necessariamente por irmão. O nosso galardoador é Deus. Eu faço para vocês aqui, eu estou dando aula para mais uma turma. Mas em tese, eu estou agradando a Deus. É a minha adoração a Deus. Se amanhã vocês me amarem, me ouvirem, me reconhecerem, ótimo, vai ser um presente. Mas se não, eu sei que Deus vai me galardoar. Por isso que fazer com excelência a obra, doar com excelência o tempo, doar os recursos com excelência, não é para o homem, é para Deus. O problema é que a nossa relação ela é cheia de troca. Se o irmão me agrada, eu faço. Se o irmão não me agrada, eu não faço. Logo, se o pastor me agrada, eu dizimo. Se o pastor não me agrada, eu não dizimo. E é assim. Isso não é cristianismo bíblico. Isso é barganha religiosa. Isso é muito sério. Então, muitas pessoas estão dentro da igreja e elas estão lá esperando com que a proposta que o pastor fale as satisfaz. Não satisfez, que o pastor, então, me trate muito bem. Obrigado. Se ele não me tratar muito bem, eu vou embora. E é assim que vão vivendo. Por isso que naufragam, irmãos. Por isso que essas pessoas, elas são indesculpáveis, porque elas têm uma Bíblia, elas têm a palavra, elas têm a mensagem, são indesculpáveis. E nesse caso, quando eu vejo obreiros que não são dizimistas, quando não são doadores, quando não são entregues, irmãos, há uma palavra em gestão que chama-se proatividade. Vocês lembram o que é isso? Minha mamãe me ensinou isso desde garota. Ela falava, filho, tenha boa vontade, tenha bom ânimo, seja dedicado. A proatividade é isso, irmãos, é uma pessoa que se lança na frente. Lembra aquele livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Altamente Eficazes, ou o 8º hábito? A proatividade encabeça. Uma pessoa bem-sucedida, resolvida, ela é proativa, ela não espera o pastor convidar, sabe? O mimadão, a mimadona. Se o pastor não me chamar, eu não vou. Não, ele vai. Irmão, a obra de Deus é muito nobre. Hoje mesmo eu conversava com um pastor, ele me mandava um áudio, olha que experiência. Pastor Batista, hein? Ele, ô pastor Raio, eu estou passando umas dificuldades na igreja, porque tocaram fogo numa porta lateral da igreja, e esse fogo impregnou a porta, e agora eu vou ter que chamar pedreiro, vou ter que chamar serralheiro. E na minha igreja local tem pessoas que fazem isso, e eles não se prontificam, pastor. E eu não fico cobrando, eu não fico forçando, eu falo porque, pastor, é a consciência de cada um. Eu falei, meu irmão, é um batista, né? Se fosse de uma igreja episcopal, ele já tem que fazer, senão Deus não vai te abençoar. Mas seja o que for, cada um é um perfil, né? Não estou classificando que todos agiriam assim. Mas eu falei para ele, pastor, você está certíssimo. Você não tem que implorar para as pessoas fazerem a obra. As pessoas têm que ter consciência. A obra é tão nobre, irmão. A obra é de Deus, irmãos. Eu sei que nós, como pastores, encabeçamos a obra, mas a obra é de Deus. Se a pessoa faz esperando agradar a gente, ela já está equivocada. Ela está olhando para o homem, não está olhando para Deus. Guarda isso, irmãos. O que você planta, você colhe. Se você plantou para Deus, você vai colher de Deus da forma que Deus esperar te recompensar. Então, plantemos, semeemos, sejamos proativos, que os meios da graça sejam presentes na nossa vida o tempo todo, porque a gente vai se esbarrar com Deus aonde a gente estiver. Tá bom, meus irmãos? Colossenses 3:23, né?
Tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Amém. E assim encerramos mais uma aula. Tá bom, meus irmãos? Começamos semana que vem no capítulo de número 49, o batismo, que a gente agora vai trabalhar os meios da graça. Pastor, mas e o número 1, que é a palavra? Ô, irmãos, a gente já está... Todo livro, teologia sistemática, já é o foco, é a palavra, né? Então nem precisa citar, tá bom? Que Deus nos ajude, irmãos, e que a gente seja entregue cada dia mais, e como diz lá em 1 Coríntios, né? Sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será em vão. Amém. Tá bom? Glória a Deus. Eu não vocês, mas eu estou agradando o meu rei. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos, tá bom? Graça e paz, gente. Paz. Graças e paz a todos. Boa noite. Obrigado. Valeu. Deus abençoe. Deus abençoe.